Tem muito mais gente tocando cordas e os instrumentos de corda dão muito mais manutenção. Então tem muita gente em São Paulo fazendo instrumentos de corda para orquestra sinfônica moderna, violinos, violas, cellos, muita gente fazendo violões, instrumentos para música popular mesmo, como cavaquinho, bandolim. O mercado é bem amplo, tem muita gente com essa onda de pagode, principalmente cavaquinho, esse instrumento sai demais, muito, tem muita gente nova entrando, estudando e tem mercado sim. Alguém que quisesse fazer instrumentos de corda para a música antiga europeia, aqui no Brasil, teria que se dividir entre esses instrumentos e alguma coisa mais voltada para a orquestra moderna, porque senão ele iria ter dificuldade com encomendas. Se você imaginar 3 países da América do Sul, que seriam Brasil, Chile e Argentina, a coisa melhora bem. Aí talvez já desse para sobreviver só fazendo instrumento de corda da música antiga. Musicoterapia, eu acho que é uma coisa que tem um campo imenso e falta pesquisa, falta questão que pode se desenvolver muito, como por exemplo, até exatamente que atuação um certo tom tem sobre um certo tipo de paciente, né? Como escalas, né? Diferentes afinações, como isso está relacionado com estados de consciência. Tem coisas assim fascinantes. E são pessoas que, uma vez que fazem esse gancho, obviamente elas precisam de instrumentos que possa fazer isso. Que não é uma coisa que você vai fazer com uma flauta transversal. A produção nossa é trimestral, cada 3 meses, uma média de 15 a 20 instrumentos. Eu mais duas pessoas que trabalham comigo. O tempo que eu gasto para fazer um instrumento é bastante variável. Se ele é um instrumento que já não está mais em fase de pesquisa, de teste, eu já tenho plantas confiáveis, ele vai me consumir, no caso de uma flauta doce de tamanho médio, 12 horas, 15 horas, excepcionalmente um pouco mais, 18, 20 horas de trabalho. Quando eu me proponho a fazer um instrumento do qual eu nem tenho planta, que eu tenho que pesquisar a partir do nada realmente, da estaca zero, isso pode chegar a 100 horas ou mais. O meu preço é muito pessoal, é um preço também artesanal. Eu vou conversar com o músico, vou sentir o que ele quer, se ele tem dinheiro, se ele pode, se eu sinto que é uma pessoa que tem posse, eu vou botar um preço seco, sem nenhum tipo de desconto. Esse preço eu tenho já no papel, não estou chutando, é um preço que existe. Mas se eu percebo que é uma pessoa que tem talento, mas não tem dinheiro, tem muita vontade, precisa do instrumento, então eu vou dizer, olha, o preço é esse, mas eu posso te fazer pela metade ou até menos. Instrumento musical, olha, eu acho que é quando você tem um corpo capaz de ser permeado por som e que esse som pode fluir através dele sem obstáculos, ou pelo menos com o mínimo de obstáculos possível. Desde o sentido do corte da madeira, do veio, da secagem, da maneira de estocagem, de espessura, de distribuições de leque harmônicos, né? Da camada do verniz, quer dizer, não pode ser mais nem menos. São esses detalhes que faz um bom luthier, um bom instrumento, no caso. Tem gente que abre mão, por exemplo, de um pouco da afinação em favor de um timbre ou de uma resposta mais pronta. Outros não têm a menor noção do que é um timbre bonito, não se incomodam com a sonoridade, não se incomodam com nada disso. Eles querem uma afinação perfeita, absolutamente perfeita. Então, para ele, um bom instrumento é um instrumento absolutamente afinado. E as pessoas têm uma ideia de
de que o instrumento são aqueles instrumentos, né? Não existe esse campo de você estar livre e falar, pô, eu não quero tocar. Eu toco piano por acaso, né? Mas toquei clarinete, toquei várias coisas, né? Mas eu posso chegar um momento que eu falo, não quero, entendeu? Eu posso ter essa liberdade de chegar e falar, não quero, eu quero tocar um negócio que, sei lá, uma roda cheia de cordas. Por que eu não posso tocar uma roda cheia de cordas, né? Eu sou formado em música, mas eu sempre tive imbricado com música eletrônica, né? Eu faço música eletrônica desde sempre, né? Desde que eu me lembre. Do candomblé tem uma definição da criança. Então acho que isso tem muito a ver com o experimental. E que diz o seguinte, as qualidades ou as pertinências da criança são 3 fatores, né? São criatividade, espontaneidade e ousadia. O que eu acho que é relevante nesse tipo de trabalho justamente que tem vários princípios físicos aplicados, né? Então cada instrumento tem além de ser um instrumento, ele cogita certas coisas assim, né? Isso daqui é uma corda de aço, ela tem só um negócio, uma diferença de uma corda de aço normal, que ela é magnetizada. Ela tem uma magnetização interna e tal. E aí o que tem? Tem um captador especial, um captador feito para frequências baixas, tá? Um captador normal, só que ele está com uma engendração, né? A ideia que estava por trás desse instrumento, na verdade, é a ideia do monocórdio de Pitágoras, tá? Pitágoras, quando ele estabeleceu a ideia de divisão da oitava, divisão de quinta, ele fez em relação à proporção de cordas, de uma corda. Tá? Então, a ideia que surgiu foi o seguinte: e se eu super pitagorizasse, pegasse o Pitágoras e esticasse esse cara? Tá? Eu já fiz essa corda aqui com 40 metros de comprimento. Eu costumo dizer que eu sou o melhor tocador dos meus instrumentos, sou um virtuoso, porque não tenho comparação. Eu fiz um monte de música para cinema, né? Eu fiz um monte de curtas e alguns longas, alguns médios. E esse caso desse filme, São Paulo Sem Freio da Metrópole, é um troço muito especial, porque o desafio era construir uma música ao vivo. Não construir uma música ao vivo, era mais que isso, era construir o áudio do filme ao vivo. O flautista, ele tira o da flauta. O cara que toca arco, ele tira o da corda. Todos esses, vamos dizer, ruídos aparentemente incômodos, né, que surgem no som, na verdade eu vejo eles como são pontes para o meio ambiente natural, que esses sons estão por aí o tempo todo. As únicas pessoas que gostam tanto de tecnologia quanto os músicos são os militares. Só tem esse parâmetro histórico, isso é histórico, né? Se pegar Beethoven, por exemplo, Beethoven ou Bach, né? O Bach, o cara que estreou uma máquina maravilhosa que era o piano, né? Ele foi um dos primeiros caras a tocar num piano forte, né? Que era uma máquina maravilhosa, fruto de uma tecnologia absurda para a época.
existe a procura, né? E acho que vai existir cada vez mais, né? Por novos sons, novas formas, novas maneiras de você lidar com o processo musical, né? E eu acho que se você consegue unir novos instrumentos a uma nova proposta musical, aí a coisa tem um campo muito grande. Para uma música nova, novos instrumentos, né? A gente tem hoje em dia uma quantidade de ferramentas de construção de instrumentos, não só de construção física de instrumentos, mas de construção virtual de instrumentos, né? Que possibilita você criar sons novos. Quer dizer, na verdade, o barato da história toda é você ter timbres que você jamais ouviu. O instrumento virtual é um instrumento que ele existe apenas enquanto cálculo, enquanto fórmula de cálculo no computador. Está montado, na verdade, com algoritmos, são tudo algoritmozinhos, tá? Isso daí chama C-Sound, C de programação em C, Sound de som, né? Então é um troço que está grátis na internet. Então, você monta os seus instrumentos da mesma forma como você montaria, na verdade, peças físicas como eu tenho feito, né? E a vantagem é que você